Ricardo, a gente tem uma parceria aí de muitos anos, trabalhando juntos. Então, realmente é uma grande satisfação estar aqui apresentando o Ricardo. Na verdade, não é necessário apresentar o Ricardo, todo mundo conhece. Mas vamos seguir o ritual, né? Então, o Ricardo ele é especialista, mestre, especialista pela Federal, mestre pelo MESP, doutor pela USP de São Paulo em ortodontia, professor associado da Universidade Federal do Paraná, professor titular da Universidade Positivo, professor do curso de especialização em ortodontia da Federal, coordenador do curso de especialização em ortodontia da Universidade Positivo, diplomado pelo Board Brasileiro de Ortodontia, diretor científico adjunto da revista Ortho Science. E também a gente tem que falar para o Ricardo, porque a gente está hoje aqui com todos esses palestrantes, porque foi ele o idealizador desse encontro, sugeriu o tema e fez os convites para todos, então realmente é um ponto muito positivo. Eu acho que a escolha dele foi muito feliz, é um tema bastante atual e com certeza nós vamos aprender muito nesses 2 dias. Então, com a palavra aqui o Ricardo. Bom, mais uma vez bom dia, né? Para mim, acima de tudo, é uma grande honra contar com a presença de vocês nesse evento. Como o professor Moro falou, a gente organizou com muito carinho, com muita dedicação, porque é tudo aquilo que a gente gosta, né? Eu amo a ortodontia, hoje nós estamos no dia do dentista, como eu falei, eu amo a ortodontia e eu gosto muito também das mecânicas com ancoragem esquelética. E eu gostaria de, nesses próximos 50 minutos, passar com vocês a minha experiência a respeito de casos verticais, né? Então, tratamento de casos verticais com a ancoragem esquelética e como eu tenho aplicado essas mecânicas em casos verticais a mini implantes e a mini placas. Ou seja, é melhor tratar com mini implantes, é melhor tratar com mini placas, enfim, são esses detalhes todos que eu quero discutir com vocês. Na verdade, para mim, como eu falei, é uma grande honra estar com esse grupo, com esse time de pessoas aqui. Vocês vão perceber que é muito difícil juntar um grupo tão seleto de pessoas experts numa área. Então, realmente é uma honra poder participar desse grupo também, certo? Muito bem. Mas o que eu quero comentar com vocês é o seguinte: como tratar esses casos, né? Como tratar esses pacientes? Então, aqui eu tenho 3 pacientes que têm um padrão facial bem vertical, né? Vocês percebem ali pelo padrão, pelo biotipo facial, que são pacientes bem verticais. E todos eles têm diferentes graus de mordidas abertas, né? Então, desde um caso mais suave, aqui do lado esquerdo, até uma mordida aberta mais severa aqui dessa paciente no lado direito. Então, qual o melhor método de tratar esse paciente? Qual a melhor condição de tratar esse paciente? É sobre isso que eu quero trabalhar com vocês nesses próximos minutos. Muito bem. Eu tenho convicção de que um dos grandes adventos na ortodontia foi a introdução da ancoragem esquelética, especialmente no tratamento de casos verticais, né? Então, que a ancoragem esquelética revolucionou a ortodontia, a gente já sabe, né? Então, já faz aí mais de algumas décadas que a ortodontia se beneficiou grandemente da ancoragem esquelética. Mas eu sempre gosto de dizer da seguinte maneira: na minha opinião, a ancoragem esquelética ela inaugurou um capítulo novo na ortodontia, que foi a intrusão de molares, né? Quem viveu e quem trabalhou na ortodontia antes da ancoragem esquelética sabe que, por exemplo, a intrusão de molares superiores ou inferiores era algo praticamente inviável, para não dizer impossível, com a ortodontia convencional. Os resultados eram muito ruins ou muito precários utilizando as mecânicas convencionais. Então, os mini implantes ou ancoragem esquelética têm esse crédito de ter inaugurado um capítulo novo dentro da ortodontia. Um pouco mais à frente, as mini placas, né, que também são indicadas aí no tratamento desses casos verticais, onde eu vou comentar muita coisa com vocês a respeito de intrusão de molares. E claro, tem casos onde nós vamos ainda optar pela cirurgia ortognática, né, a impactação da maxila. Então a grande pergunta é: quando eu vou usar um ou outro, mini implantes, mini placas, ou eu vou indicar a cirurgia ortognática para esse meu paciente? Então é dentro desse contexto que eu vou utilizar o tempo da minha conferência. Vamos começar trabalhando um pouquinho com mini implantes e mini placas e no final
eu vou fazer alguns comentários sobre a cirurgia ortognática. Ok? Muito bem. O primeiro conceito mecânico que a gente precisa entender quando nós fazemos a intrusão de molares superiores é que a nossa resultante de força ela tem que passar pelo centro de resistência dos molares se nós precisamos fazer uma intrusão absoluta desses dentes. Então, por exemplo, nessa situação aqui eu estou utilizando mini implantes por vestibular, mini implantes por palatino, aplicação de forças nos dois lados. Então aqui a gente consegue perceber, por exemplo, a força por vestibular, a força por palatino. E o objetivo disso é justamente fazer com que essa resultante de força ela passe pelo centro de resistência dos molares, certo? Então, nesse sentido, a gente conseguiria uma intrusão sem movimentos laterais, ou seja, sem vestibularização ou sem lingualização dos molares. Lógico que esse talvez seja o objetivo final da intrusão. Mas existem alguns casos, por exemplo, onde ao início da mecânica os dentes estão lingualizados. Então, durante o processo de crescimento, desenvolvimento das características verticais da face, é bastante comum que os molares estejam lingualizados, até predispondo a uma mordida cruzada posterior. Então, quando nós aplicamos força apenas por vestibular, então nós geramos uma tendência de inclinação vestibular desses dentes, certo? Então, lógico, é preciso analisar no início do caso a resultante que nós desejamos. Então, se for preciso um tanto de vestibularização inicial, a aplicação de força apenas por vestibular estaria indicada. Muito bem. Uma outra possibilidade mecânica seria a associação dessas forças por vestibular com um dispositivo, por exemplo, como um arco transpalatino, um ATP. Porque com esse arco transpalatino, nós conseguimos, com as ativações, o controle de torque dos molares, por exemplo, nós conseguimos, uma vez mais, fazer uma intrusão, fazer com que as resultantes voltem para o centro de resistência dos molares superiores, e aí nós teríamos também uma intrusão sem os movimentos laterais. Então, isso também serve para nós diminuirmos o número de mini implantes utilizado no caso. Então, naquele primeiro exemplo que eu havia mostrado para vocês, que estávamos usando quase que 8 mini implantes para fazer a intrusão de molares superiores, 4 por vestibular, 4 por palatino. E aqui eu consigo reduzir a 2 ou 4 mini implantes somente no palato para fazermos a intrusão desses molares. Quando nós aplicamos forças somente pelo lado palatino, somente pelo lado lingual, por exemplo, com mini implantes, uma vez mais, nós vamos produzir uma tendência de inclinação lingual. Então, esse seria um modelo muito interessante quando, ao início do tratamento, o paciente tem os seus dentes vestibularizados. É menos comum, é um pouco mais raro, mas pode ser necessário esse tipo de aplicação de força. Mas, quando eu desejo eliminar esse efeito de inclinação, associando essa mesma mecânica novamente com o arco transpalatino, por exemplo, eu consigo controlar esse vetor de inclinação, essa resultante de inclinação, devolvendo essa resultante para o centro de resistência dos molares, de uma vez mais conseguindo uma intrusão sem movimentos de inclinação vestíbulo-lingual. Então são os diferentes tipos de mecânica que nós podemos utilizar para produzir os resultados que nós desejamos no tratamento ortodôntico. Então, de imediato, aliás, eu convido vocês, a quem não conhece ainda, ou quem não está seguindo ainda, eu tenho uma coluna na revista OrtoScience, que é Excelência Clínica, e alguns números atrás, inclusive, eu publiquei alguns detalhes sobre essa mecânica que nós estamos discutindo hoje. Então, eu deixo o convite aí para quem gosta de mecânica e acompanhando também na coluna da revista OrtoScience, certo? Muito bem. Então, feito esses comentários de mecânica inicial, vamos passar agora à discussão de alguns casos clínicos. Como eu comentei no início, a ideia é realmente fazer um evento bastante clínico, então vamos já diretamente à aplicação desses casos clínicos. Então eu tenho um paciente que tem características faciais verticais, né? Dá para perceber pelo biotipo facial do paciente, dá para perceber pelo aumento do terço inferior da face. E um detalhe muito importante para avaliarmos, antes de iniciarmos a aplicação desse tipo de mecânica, é observarmos o tipo de sorriso do paciente, né? Porque, veja só, sempre nos casos verticais, a gente precisa lembrar que pode ser feita uma intrusão dos molares ou uma extrusão dos incisivos. E a extrusão dos incisivos deve ser condicionada ao nível de exposição dos incisivos
e a exposição gengival. Então, por exemplo, esse paciente não apresenta totalmente as coroas dos anteriores, né, dos dentes anteriores. Não apresenta uma pequena faixa de gengiva, que poderia ser considerado normal. Então, nesse caso, eu vou poder associar um pouco de intrusão de dentes posteriores e aceitar um pouco de extrusão dos dentes anteriores. É importante fazer essa análise, porque em alguns casos nós não podemos extruir os dentes anteriores, porque nós vamos prejudicar o sorriso, gerando uma faixa de exposição gengival desagradável, tá? Então, nesse caso, eu vou poder associar a intrusão dos posteriores e um pouco de extrusão dos dentes anteriores. Aqui está o aspecto clínico inicial desse paciente. Então, vocês vão perceber que existe uma mordida cruzada posterior, né? Mas, se vocês forem observar aqui, por exemplo, nesse setor lateral, olha como os dentes superiores eles estão inclinados para a lingual. Foi aquilo que eu comentava com vocês. À medida que a maxila ela vai crescendo, desenvolvendo mais verticalmente, há uma tendência dos dentes lingualizarem também, né? E isso predispõe a uma deficiência transversal da maxila, ou pelo menos uma mordida cruzada posterior dento-alveolar. Radiografia panorâmica inicial do paciente. Aqui é sempre importante avaliar, logicamente, a teleradiografia de perfil. Então, é um paciente que lhe permite esse movimento vertical, intrusivo, dos molares superiores. E aqui eu estou começando a mecânica desse paciente. Então, vejam só. Nesse caso, eu não optei em fazer uma expansão rápida da maxila, como poderia ser questionado. Porque, primeiro, isso iria piorar o meu padrão vertical, que eu estou trabalhando no paciente. E segundo, como eu comentei, na minha opinião, esse paciente tem um problema dento-alveolar, pela inclinação lingual dos molares superiores, e não um problema basal, um problema esquelético, que demandaria uma expansão esquelética, certo? Estou começando a trabalhar com o arco transpalatino. Num primeiro momento, eu estou fazendo a correção da rotação dos molares. Eu gosto muito de associar essa rotação dos molares nas mecânicas de classe 2, porque a gente ganha alguns milímetros para corrigir essa classe 2 quando ela existe. E gosto também de fazer essa expansão que seria necessário para corrigir o problema transversal desse paciente. Muito bem. Nesse caso em específico, não havia espaços adequados entre as raízes dos premolares e dos molares para a introdução de mini-implantes por vestibular. Então vocês percebam que os espaços realmente eles são bem restritos, né? E dificultaria muito a colocação de mini-implantes por vestibular. Então eu fiz a opção por este modelo da utilização de mini-implantes palatinos em associação com a barra transpalatina que já estava em posição com esse paciente. Então vejam só, então quando eu faço esse tipo de mecânica, eu inicio pela colocação do arco transpalatino, porque é ele que vai guiar a localização dos mini-implantes, porque eu vou fazer a aplicação de força justamente aqui nos encaixes, né? Nos encaixes. Então, eu preciso colocar primeiro a barra transpalatina para definir o posicionamento dos mini-implantes. E outro detalhe muito interessante é o seguinte, sempre a parte fora da gengiva, né, a parte ativa do mini-implante, tem que ser um pouquinho maior para possibilitar a aplicação de força sem que fira a mucosa do palato. Lembrando que essa mucosa é arredondada, então a linha de aplicação de força é sempre linear, então para não correr injúrias e problemas na mucosa do paciente. Ok? Muito bem. Aqui está exatamente a ativação que a gente faz, né? Então, num primeiro momento, eu estou fazendo um pouquinho de expansão que era necessário nesse paciente, mas eu também estou introduzindo o controle de tórax nesse arco transpalatino. Então, eu acho uma mecânica extremamente fácil, simples de ser feita e bastante eficiente, que controla os vetores de força que nós desejamos. Então, a ideia com essa ativação é justamente fazer um controle, evitando uma vestibularização exagerada dos molares e controle de torque desses dentes, ok? Muito bem. Aqui estou fazendo então a aplicação de força, como eu comentei, dos mini-implantes até os encaixes do arco transpalatino, uma mecânica extremamente simples. É importante também sempre manter esse arco transpalatino afastado 2 ou 3 milímetros da mucosa, porque nós estamos fazendo uma intrusão, então progressivamente vai se aproximando da mucosa do palato. Então, para evitar uma troca de arco transpalatino, nós mantemos
esse afastamento, né? Nessa imagem aqui é muito interessante de observar. Olha a quantidade de intrusão dos molares em relação aos segundos molares. Observe também o controle de torque que foi obtido, né? Controle de torque que foi obtido. Dá para fazer esse comparativo em relação aos segundos molares, né? Então, o que nós estamos fazendo agora nesse momento? A intrusão dos segundos molares, né? Então, numa primeira fase, digamos assim, nós temos um efeito mais decisivo sobre os primeiros molares e temos que depois praticar a mesma mecânica sobre os segundos molares. Então, percebam um excelente controle de torque dos primeiros molares com essa mecânica. Lógico, ao longo de todo o tratamento nós vamos mapeando os contatos oclusais, identificando aonde os contatos estão mais fortes e vamos trabalhando na eliminação dos pontos específicos de contatos mais pesados, mais fortes. Embaixo também, no arco dentário inferior, eu gosto muito de trabalhar com o controle de torque dos molares inferiores, porque isso nos ajuda também a eliminar esses contatos e também fazer esse controle transversal devido à mordida cruzada do início do tratamento desse paciente. Então aqui já numa evolução, o que a gente percebe? Já iniciando ali um trespasse vertical dos dentes anteriores, overbite, overjet, mecânica simples, limpa, linear, sem muitas intercorrências. Nos aproximando ali também de uma classe 1 dos caninos, que é importante, bem como dos molares, e que a gente percebe uma desoclusão já dos primeiros molares. Então agora esses contatos se distribuem ou entre segundos molares ou pré-molares. Por isso que é importante nós irmos mapeando para identificar os pontos que nós precisamos continuar nessa intrusão. Então, à medida que nós fazemos a intrusão dos molares superiores, a mandíbula produz uma autorrotação no sentido anti-horário. E aí entram detalhes adicionais de mecânica, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se vocês perceberem os caninos, eu coloquei os caninos um pouquinho mais angulados ou contra-angulados, né, para evitar a projeção dos incisivos inferiores. Por quê? Porque à medida que a mandíbula roda, vai diminuindo o trespasse horizontal, né? Então eu preciso controlar o perímetro do arco inferior e controlar o perímetro do arco superior. Então eu estou diminuindo a projeção dos inferiores e controlando a projeção dos superiores, para que à medida que a mandíbula vá rotacionando, não surja uma interferência nos dentes anteriores. Então esse efeito acessório dessa rotação da mandíbula é super importante ser controlado com essa mecânica. Muito bem. Nesse momento, eu achei indicado fazer o mesmo processo nos pré-molares. Então, eu coloquei ali mais 2 mini-implantes. Percebam que nós temos contatos bem fortes nos pré-molares. E eu achei mais prático, mais rápido colocar 2 mini-implantes. Eu acredito que 4 mini-implantes para fazer uma intrusão dos dentes superiores é super adequado, é um custo-benefício bem interessante. Percebam aqui a evolução à medida que eu vou tirando os contatos dos pré-molares agora, como nós chegamos a um trespasse muito adequado dos dentes anteriores. Controle intermediário, né? Sempre importante fazer as radiografias intermediárias. Eu acho. E agora entramos na fase de finalização. Fiz um pouquinho de desgaste aqui na distal do canino para facilitar o ajuste em classe 1, né? Então, juntamente com esse desgaste, o paciente está usando elástico de classe 2. Então, são detalhes de finalização, já partimos para um detalhe de acabamento. Aqui já fazendo a intercuspidação final e o caso finalizado. Então, você vai perceber que a gente melhorou bastante a exposição dos dentes anteriores desse paciente. Regularizamos o plano dos incisivos que estava inclinado. Não houve uma melhora significativa no padrão vertical da face do paciente. Esse é o ponto a ser considerado. Então essas mecânicas, elas são úteis no tratamento da maloclusão, mas nós não modificamos a face do paciente de uma maneira mais decisiva. Um sorriso muito interessante, uma linha do sorriso bem harmônica. E aqui a oclusão final do paciente logo depois da remoção dos aparelhos. Nivelamento da curva de espelho. Veja o trespasse dos dentes anteriores, também bem ajustado. E aí uma estabilidade de quase 2 anos. O paciente já 2 anos depois de pós-tratamento, apresentando uma estabilidade... Está falhando aqui o meu passador. Apresentando uma estabilidade muito interessante, mantendo as características faciais.
e inclusive com uma suave melhora do padrão oclusal desse paciente. Percebam que a face não tem modificações tão intensas das relações verticais, mas nós conseguimos importantes mudanças dentárias, né? Reveladas pelo sorriso e também pela a oclusão do paciente. Aqui um comparativo das telerradiografias iniciais e finais, e melhor do que isso, é importante fazer uma sobreposição. Então vocês podem perceber pelas linhas vermelhas como houve aquela autorrotação ou aquela rotação horária da mandíbula que nós buscávamos e que era indicada nesse caso. Ok? Muito bem. Então o que nós podemos esperar com esse tipo de mecânica, ou quais os resultados que nós podemos esperar com a aplicação dessa mecânica que eu apresentei a vocês? Então esses autores utilizaram ali 20 pacientes e eles conseguiram uma intrusão de aproximadamente 3 milímetros, envolvendo dentes superiores e dentes inferiores. A aplicação de força de 150 gramas por dente é uma força suficiente para produzir a intrusão dos molares, né? Vocês percebam o seguinte, olha, uma redução do overbite de mais de 4 milímetros, uma redução do overjet de 2 milímetros. Então, para cada 3 milímetros aproximadamente de intrusão molar, seja superior ou inferior, nós conseguimos um fechamento de aproximadamente 4 milímetros da mordida, né? Então é um valor altamente significativo em termos clínicos para a gente. Perceba que reduz também a altura facial anterior-inferior, ângulo SNB, e devido à autorrotação mandibular, o ponto B, né, o pogônio do paciente, o mento do paciente, também vai um pouquinho para frente e para cima, caracterizando essa rotação mandibular, que ficou claro no caso que eu apresentei a vocês, certo? Muito bem. Então, eu gosto de apresentar um resumo, né, que fica interessante, fica clínico, fica prático, de nós entendermos quando essa mecânica pode ser aplicada. A primeira vantagem desse sistema é que a gente consegue fazer uma intrusão absoluta. O que é isso? No caso que eu apresentei, poderia ser realizada uma extrusão dos incisivos. Mas há casos que nós não podemos extruir dentes anteriores. Então, esse tipo de mecânica nos permite fazer uma intrusão absoluta, ou seja, uma intrusão apenas dos dentes posteriores, sem trabalhar nos dentes anteriores. Porque, lógico, se nós vamos fazer um alinhamento com fios contínuos, acho que esteja claro para vocês, nós temos as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu quero eliminar a extrusão dos dentes anteriores, esse tipo de mecânica me permite fazer uma intrusão absoluta. Número 2, autorrotação mandibular, no sentido anti-horário. Então, o que é isso importante? É uma mecânica melhor aplicada a casos de classe 2. Se eu tenho casos de classe 3, essa autorrotação mandibular, ela piora o padrão classe 3 do paciente, tá? Então, surgem algumas limitações. Por isso que a cirurgia ortognática ainda vai ser essencial em muitos casos, principalmente nesses casos verticais associados à classe 3. Lógico, produz o fechamento da mordida, que é um dos nossos objetivos básicos, aumento da sobremordida e da distância VITS, redução da altura facial anterior-inferior, uma pequena redução, como eu comentei, sem um significado clínico tão importante, ou seja, nós não podemos utilizar esse tipo de mecânica querendo mudar a face do paciente. Se o paciente necessita de mudanças faciais mais intensas, certamente ele vai ser um bom candidato à cirurgia ortognática. Redução do ângulo ANB, projeção do mento, e como eu comentei, não produz alterações faciais significativas e resultados estáveis. Eu vou mostrar futuramente, já na sequência, algumas pesquisas para vocês, de que os resultados obtidos com esse tipo de mecânica, eles são estáveis e comparáveis aos resultados obtidos pela cirurgia ortognática, certo? Existem indicações distintas, no entanto, são resultados estáveis comparativos à cirurgia ortognática. Muito bem. Esse outro trabalho, esse outro estudo, ele trouxe um alerta bem interessante, porque esses autores avaliaram também esse tipo de mecânica e eles concluíram o seguinte: olha, tem que tomar cuidado com os molares inferiores, porque à medida que a gente intrui em cima, há uma tendência dos inferiores fazerem uma erupção ou uma extrusão simultânea. Então, não em todos os casos nós vamos precisar trabalhar embaixo. Eu vou comentar isso com vocês também. Mas em determinadas situações, principalmente pacientes em crescimento,
essa intrusão dos dentes superiores tem que ser acompanhada de um controle da extrusão dos inferiores, porque senão você ganha em cima, perde embaixo, e aí você também limita os seus resultados, tá? Quando nós precisamos fazer, por exemplo, uma intrusão de dentes inferiores, ela pode ser realizada com mini implantes ou com mini placas. Qual é a diferença? A diferença é que a gente não consegue utilizar a parte lingual, pelo acesso e pelo desconforto do paciente. Então eu consigo aplicar forças, seja com mini implantes ou com mini placas, apenas por vestibular. Então, novamente, eu tenho uma tendência de vestibularização desses molares, e se eu pretendo evitar essa vestibularização, necessariamente eu preciso associar algum mecanismo de controle de torque dos molares inferiores, seja nos arcos ortodônticos, introduzindo torque nos arcos ortodônticos, ou seja, por exemplo, através de um arco lingual, que me ajuda a controlar também essa vestibularização dos dentes inferiores. Muito bem, eu comentava com vocês a respeito de recidiva. Eu trouxe aqui um resumo de vários estudos que eles trazem algumas informações bem importantes para a nossa aplicação clínica. Então vejam só, Lee e colaboradores em 2008, eles observaram o seguinte: 10% de recidiva dos molares superiores. Tá? Baek em 2010, eles observaram o seguinte: 80% da recidiva no primeiro ano de pós-tratamento. Então, se eu associo essas duas informações, nós vamos tirar aplicações clínicas interessantes. Quais são elas? Primeiro, eu preciso trabalhar com um conceito de sobrecorreção, então sempre intruir um pouco mais do que nós precisamos, considerando essa extrusão, essa perda de 10%, 20% do overbite aproximadamente. E o segundo conceito é o seguinte: contenção. O primeiro ano pós-intrusão, ele é o mais crítico e deve ser trabalhado em termos de manter essa intrusão. Veja que interessante, eu não estou dizendo um ano pós-tratamento, estou dizendo um ano pós-intrusão. Então, o que eu faço atualmente? Nos casos mais severos, eu mantenho o sistema não ativo, mas contendo pelo máximo de tempo que eu posso. Ok? Então, terminei a intrusão, mantenho os mini implantes, mantenho as mini placas até o final de todo o tratamento ortodôntico, em alguns casos até depois da remoção dos aparelhos, mantendo, porque esses dois fatores são cruciais em termos de estabilidade. Por exemplo, a cirurgia ortognática, que na literatura cita aí uma variação de 12% a 25% entre 3 e 5 anos. Então são resultados comparáveis à cirurgia ortognática. Ok? Muito bem. Vamos evoluir um pouquinho nesse conceito de mecânica. Eu gostaria de apresentar a vocês agora uma outra possibilidade que eu acho, na minha opinião, ou na minha experiência, talvez seja a mais interessante ou a que produz melhores resultados para fazermos a intrusão de molares superiores, que é associando mini implantes e mini placas, certo? Muito bem. Quando nós trabalhamos com o conceito de mini placas para intrusão de dentes posteriores, é sempre importante posicionar essas mini placas o mais posterior possível, ou pelo menos entre os primeiros e segundos molares, para que essa força seja direcionada diretamente sobre os dentes posteriores, é onde a gente tem mais efeito para a intrusão dos dentes posteriores, certo? Então vamos lá. Então, ou eu posso associar as mini placas com o arco transpalatino, tá? Na mesma situação que os mini implantes, ok? Se nós aplicamos força somente por vestibular, eu tenho uma tendência à inclinação vestibular. Para eliminar essa tendência de inclinação vestibular, a gente acaba utilizando um arco transpalatino, certo? Muito bem. Mas, na verdade, a mecânica que eu tenho utilizado com mais frequência atualmente são as mini placas por vestibular e os mini implantes por palatino, certo? Eu acredito que o potencial dessa associação traz resultados muito, muito bons. É o que aconteceu no caso desse paciente. Então, você percebe ali um paciente vertical, já dá amostras ali da sua mordida aberta anterior. Aqui na visão de perfil dá para perceber muito bem o aumento do terço inferior da face,
e um paciente que permite um pouco mais de exposição dos dentes anteriores, e aqui a sua situação inicial. O paciente ele estava em tratamento em outra clínica, e infelizmente ele tinha durante todo o tratamento, inclusive que eu realizei, ele tem uma higiene muito ruim, um controle de placa insatisfatório, e acabou gerando essas manchas brancas, que vocês inclusive vão perceber que vão piorar. Então eu tinha um problema com esse paciente, que era tempo de tratamento. Eu precisava corrigir essa maloclusão muito rapidamente para que o meu tratamento não piorasse a condição clínica desse paciente, certo? Aqui mostrando a agenesia do 12 e o desvio da linha média superior para aquele lado, para o lado direito. E nessa análise do sorriso, fica claro também que eu posso ganhar um pouco de exposição dos dentes anteriores. Por que eu comento isso? Porque facilita. Eu talvez tenha que intruir um pouquinho menos para ganhar a sobremordida desejada. Se eu não pudesse extruir dentes anteriores, certamente eu teria que fazer uma intrusão maior dos posteriores. Aqui está as características cefalométricas do paciente. Então vocês vão perceber o seguinte, que surge como se fosse um arco, um plano oclusal superior duplo, né, com duas direções. Isso é típico nesses pacientes, e esse é um dos pontos que a gente avalia para poder fazer a intrusão dos dentes posteriores, certo? Embaixo você vai perceber o seguinte, ele tem um plano oclusal reto, né, planificado, então eu não posso fazer intrusão inferiores, ou não devo fazer intrusão inferior nesse paciente. Então o planejamento desse caso foi o seguinte, de fazermos a intrusão superior, isso vai promover uma autorrotação mandibular, que nesse caso aqui é ruim, porque o paciente já tem uma mandíbula um pouco maior e tem uma projeção de mento bastante grande, né? Dá para ver ali o pogônio, a extremidade do mento do paciente. Então nós vamos ter que instruir e avançar um pouquinho nos dentes anteriores. Isso me leva à decisão de abrir espaço para o implante, certo? Porque eu também tinha um desvio da linha média, então como eu preciso projetar, eu vou abrir espaço para esse implante e controlar o perímetro do arco inferior. Muito bem. Então, nesse caso, eu comecei fazendo a intrusão com as mini placas, certo? Por quê? Novamente, os molares superiores tinham uma certa inclinação lingual e eu gostaria de, então, de corrigir o posicionamento vestibulolingual dos molares, certo? Então, as mini placas posicionadas e uma aplicação de corrente simples ali das mini placas até os tubos dos molares. Aqui, agora, a associação com a barra palatina no início do caso, para corrigir rotação molar, para corrigir um pouco dos torques. Então, sempre fazendo um pouquinho de expansão inicial, o controle de torque dos dentes posteriores e a barra palatina levemente afastada do palato para permitir esse movimento intrusivo, certo? A gente percebe que vamos produzindo os efeitos desejados. Então, aqui, olha, veja uma pequena abertura de espaço em virtude do controle de rotação desses dentes. Embaixo vamos tendo também um bom controle de torque. E aqui surge um detalhe interessante. Você está percebendo o seguinte, que os molares superiores eles estão lingualizando. Né? Por quê? Porque o controle de torque ele é mais lento do que a intrusão. A intrusão ele acaba sendo um pouco mais rápido e esse controle de torque acaba sendo um pouco mais lento. Então foi nesse momento que eu decidi associar essa mecânica com os mini-implantes. Porque ao colocar os mini-implantes no palato, eu teria um bom controle de torque desses molares e também intrusão das cúspides palatinas, que era o ponto de maior interferência nesse momento, certo? Muito bem. Aqui já abrindo espaço para o implante, começando a abrir o espaço para o implante, então nós vamos com isso também projetar os dentes anteriores e ganhar perímetro no arco dentário superior, devido àquela autorrotação mandibular. Ok? Então vejam só, como eu comentei, para mim essa é a mecânica que vai me ajudando bastante nesses casos verticais. Então agora eu tenho a mini placa por vestibular e 2 mini implantes no palato, associando as duas situações. Embaixo, de novo, quando nós chegamos nos fios de aço, um excelente controle de torque posterior, isso nos ajuda também a eliminar as interferências, os contatos posteriores. E aqui uma variação. Então eu não precisava mais fazer a aplicação de força, perdão, não precisava mais a parte transversal. Então eu coloquei
colei botões nos segundos molares, fiz uma pequena extensão como se fosse de uma barra palatina em fio 0,8, 0,9, e aí tenho a utilização do mesmo mini implante para fazer a intrusão de primeiros e segundos molares superiores. E aqui o paciente um pouco mais para frente, já com o tratamento clínico iniciado. O que a gente percebe? Já uma pequena recidiva, certo? Por quê? Justamente pelo tempo de contenção que não foi suficiente para manter os resultados da maneira como nós removemos os aparelhos. Mas como eu comentei, tivemos aqui problemas de higiene, então isso tudo, o custo-benefício desse resultado eu acho que está bastante satisfatório. Esse é um outro caso, uma outra paciente. Essa paciente, quando chegou ao meu consultório, ela já tinha agendado a sua cirurgia ortognática, tá? Ela já tinha agendado a sua cirurgia ortognática e o outro colega que assessorava, que acompanhava essa paciente, falou: dá uma consultada no ortodontista para ver se tem alguma coisa para fazer. Né? Falei para ela: olha, eu tenho tido bons resultados com a intrusão de dentes superiores e no seu caso podemos fazer também um pouco de intrusão dos dentes inferiores. Eu acredito que a gente possa evitar a cirurgia nesse caso. Né? Vocês viram que o padrão da face do paciente é bem interessante, uma face bonita, uma face equilibrada, não precisava de alterações faciais, então seria possível de fazermos uma intrusão ou modificações apenas dentoalveolares nesse caso. E foi o que nós fizemos. Outro problema é que essa paciente tinha também uma degeneração bastante acentuada das articulações temporomandibulares. Então ela estava em acompanhamento também por um especialista em disfunção, e o risco da cirurgia em produzir algumas modificações aí, maiores ainda na articulação, nos levou a fazer um tratamento clínico também. Aqui a radiografia panorâmica e a teleradiografia de perfil. Né? Então ela tem um padrão retrognático, um padrão mais vertical também, e nos permite fazer essa intrusão. Então, como ela tinha uma degeneração já avançada da articulação, foi tomado o cuidado de pedir uma cintilografia, ver se ela não tinha mais atividade degenerativa em articulações, e estávamos liberados para o tratamento ortodôntico. Uma coisa que me chamou a atenção nessa paciente é o seguinte, que os planos oclusais dessa paciente tinham uma configuração um pouco diferente. Então vocês percebem que os molares superiores eles estão um pouquinho mais baixos e os incisivos inferiores, em relação aos molares, também estão um pouco mais baixos. Então, nesse caso, eu me propus a fazer a intrusão dos molares superiores e dos molares inferiores. E o interessante é que era um retratamento dessa paciente, e quando a gente articulava os modelos, praticamente a mordida fechada. Né? Então, isso praticamente fechou esse diagnóstico de que havia necessidade de eliminar essas interferências posteriores para ajustar a oclusão da paciente. Então, o que aconteceu? Provavelmente, no primeiro tratamento ortodôntico, ela relata que ela usou muito elástico. Isso deve ter gerado uma rotação mandibular sem uma correção dentária. E aí, a recidiva no pós-tratamento. Né? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer nessa paciente? Intrusão dos dentes posteriores, inferiores. Isso vai produzir um pouco de autorrotação mandibular. E eu preciso controlar o perímetro do arco dentário inferior para não gerar interferências com os dentes superiores. Então, aqui estão as mini placas em posição já, nas situações que eu comentei com vocês. E nesse caso, eu já entrei com os mini implantes palatinos, né, que eu comentei, que eu dizia a vocês que para mim é a mecânica que tem mais dado certo em termos de intrusão dos dentes superiores. Então eu coloquei o mini implante ali entre primeiro e segundos molares e com botõezinhos simples colados, começamos a intrusão dos molares também por palatino. Embaixo, eu fiz o seguinte, eu fiz um arco lingual, só que antes de moldar para o arco lingual, eu colei botões nos segundos molares e pedi que o meu técnico fizesse um arco lingual com extensões até esses botões dos segundos molares. E aí eu conseguiria também fazer um pouco de intrusão de controle dos segundos molares inferiores. Então eu colei os botões, fiz a moldagem e o arco lingual foi estendido até esses botões. Eu acho que aqui tem uma visão que dá para ver um pouquinho melhor no dia da cimentação. Então eu estou fazendo intrusão dos segmentos posteriores, superior e inferior, e veja como progressivamente essa mordida vai fechando, e fechando de uma maneira muito simples.
Aqui uma variação que simplifica um pouco também a mecânica no lado lingual, aonde nos dois botões colados eu simplesmente fiz uma extensão com fio 08, 09, colado ali com uma resina flow, e aí nós aplicamos uma corrente diretamente da mini placa ao mini implante do lado palatino, e isso realmente torna a mecânica muito simples, muito fácil de ser executada, né? Então, normalmente eu parto para essa variação, ou seja, cruzando a corrente sobre a oclusal, quando o paciente não tem mais contatos posteriores, ou quando os contatos posteriores estão bem suaves, porque senão durante a mastigação, lógico, essas correntes se rompem, certo? Muito bem. Controlando os contatos ali durante toda a mecânica, percebam que nesse caso eu comecei a fazer algumas dobras intrusivas nos premolares, porque os contatos começaram a ficar mais fortes nos premolares, mas perceba que o trespasse vertical, o trespasse horizontal, nas radiografias panorâmicas dá para perceber as mini placas que foram posicionadas em locais estratégicos para ter uma maior rotação da mandíbula e fechamento dessa mandíbula, fechamento da mordida, perdão. Aqui a teleradiografia de perfil, e o caso já avançado, já com algumas recolagens, encaminhando para a finalização, já na fase de intercuspidação, e o caso finalizado. Então veja que a gente melhorou um pouquinho até a exposição dos dentes dessa paciente, ela tinha dentes pequenos, não houve modificações importantes no perfil, na face do paciente, um sorriso bem agradável, e a oclusão final da paciente. Esse foi um caso que eu mantive o sistema de correntes e não de intrusão, mas eu mantive o sistema mantendo por mais tempo possível, 8 meses, 10 meses, para ter esse controle de estabilidade dos movimentos intrusivos que nós fazemos. Okay? Essas fotografias mostram um excelente controle de torque posterior, que apesar de nós estamos fazendo intrusões posteriores, é muito importante manter o torque dos dentes posteriores. A panorâmica final e um comparativo inicial final. O comparativo inicial final dá para perceber as grandes mudanças oclusais e as mudanças cefalométricas nessa paciente, estabelecendo ali o trespasse correto dos dentes anteriores. Ok? Muito bem. Essa paciente também ela ainda está em tratamento, mas é a mesma mecânica, e para mostrar a vocês que isso vai se tornando uma rotina e essas mecânicas acabam sendo muito úteis e muito simples. Essa paciente também tinha problemas articulares e era uma recidiva de um tratamento ortodôntico, né? Então uma face mais vertical, dá para perceber que ela foi uma classe 2 tratada com 2 extrações superiores, então ela tem um perfil retrognático, tipicamente desse tipo de tratamento. E uma vez mais é uma paciente que permite também um pouco de extrusão dos dentes anteriores para melhorar até a exposição dos incisivos. Ok? Muito bem. Aqui está a oclusão inicial da paciente e provavelmente durante o seu primeiro tratamento, durante o fechamento de espaço, houve um descontrole, uma extrusão dos dentes superiores. Vejam principalmente aqui nos primeiros molares superiores, como aquelas cúspides interferentes, as cúspides distais interferentes, né? E nós precisávamos então partir para essa mecânica intrusiva, que isso nos ajudaria inclusive a controlar um pouco as questões articulares dessa paciente. Aqui a radiografia panorâmica, não é o exame ideal para isso, mas percebo que os dentes posteriores estão mais baixos do que os dentes anteriores. E agora sim, na teleradiografia de perfil, fica bastante clara essa extrusão ou esse plano oclusal posterior mais baixo, né? E a gente não tem variações no plano oclusal inferior. Por isso, uma vez mais, eu vou trabalhar apenas com a intrusão dos dentes superiores. Então, eu iniciei com alinhamento dos arcos dentários. Nesse caso, eu iniciei fazendo intrusões por lingual, porque quando eu mapeava os contatos oclusais, eles eram mais fortes nas cúspides palatinas. E vamos dar sequência com as mini placas, né? Nesse caso, devido à anatomia da paciente, devido às extrações, enfim, as mini placas elas não ficaram
numa posição estratégica, numa posição favorável. Então, por exemplo, eu tive dificuldades em aplicar as correntes, né? Então vocês percebam que as correntes não se fixavam, ou eu colocava ali um pouco de resina flow também para manter essas correntes em posição. E vocês percebam que o vetor que está sendo aplicado, ele não é totalmente favorável para a intrusão dos dentes posteriores. Essa foi uma dificuldade que eu tive nesse caso. Mas como as coisas favorecem e nos ajudam, uma dessas mini placas perdeu fixação. Isso acontece também, é bom que a gente comente, que das intercorrências que podem surgir. E quando uma dessas mini placas teve um processo inflamatório, então nós sugerimos tirar as duas mini placas e colocar mini implantes por vestibular também. Então aqui vocês vão perceber que já estão com os mini implantes vestibulares, ok? Muito bem. Com esses mini implantes vestibulares, então eu consegui aplicar um sistema de força mais eficiente e aí o fechamento da mordida foi mais acelerado de acordo com o planejamento inicial. Aqui já um estado mais avançado. Nesse caso aqui eu estou fazendo apenas uma variação de aplicação de força para ter mais efeito na parte distal do molar, tanto por vestibular quanto por palatino, para corrigir essa angulação do molar. E aqui eu tenho uma paciente no estágio atual, ela está hoje com 17 meses de tratamento, uma mordida fechada. A partir de determinado momento, para estabilizar também, eu começo com elásticos verticais nos dentes anteriores, sempre condicionando a necessidade, a possibilidade de exposição dos incisivos. E aqui a panorâmica de acompanhamento. Vejam como os dentes posteriores agora estão no nível superior em relação aos anteriores. E um comparativo inicial e até o momento de tratamento. Percebo que as mudanças são bem importantes, bem significativas. E cefalometricamente também as variações são interessantes. Muito bem. Quando nós podemos associar agora um pouco de cirurgia ortognática a esses casos verticais, né? Como eu falei para vocês, eu acredito que existe indicação para tratarmos casos verticais com intrusão, seja por mini placas ou mini implantes, existe a indicação da cirurgia. Mas mesmo em alguns casos de cirurgia, é possível fazer associação com a ancoragem esquelética. É o caso dessa paciente. Essa paciente ainda está finalizando o seu tratamento ortodôntico, mas ela tem uma mordida aberta muito severa e um padrão facial bastante vertical que precisava de modificações. Aqui dá para perceber a constrição do arco dentário superior. Muito bem. E a maloclusão inicial da paciente. Então a grande pergunta é possível fechar essa mordida, tratar essa paciente sem cirurgia? Na minha opinião, fazendo uma intrusão bastante acentuada, principalmente dos dentes superiores, é possível. Mas a segunda pergunta é o melhor para a paciente? Não necessariamente. Então, se a paciente está disposta a fazer a cirurgia ortognática como primeira opção de tratamento, essa vai ser a minha primeira opção de tratamento também. Se a paciente, por um motivo ou por outro, declinar da cirurgia, a gente pode pensar como alternativa a um tratamento clínico, certo? Então vejam como os dentes superiores dela estão muito fortemente inclinados para a lingual. Panorâmica mostrando os terceiros molares. E aqui sim, essa necessidade de nós fazermos um controle posterior. Então nesse caso, eu vou tratar com cirurgia ortognática. Só que antes da cirurgia, eu vou regularizar o plano oclusal posterior. Essa paciente também se submeteu a um primeiro tratamento ortodôntico e vejam que os primeiros molares superiores eles estão extruídos. Então vejam só, a mini placa nesse caso não foi indicada para fechar totalmente a mordida, mas para regularizar o plano oclusal posterior dessa paciente, preparando para a cirurgia ortognática. Então veja que a gente vai intruindo também um pouquinho os molares. Nesse caso eu fiz a associação apenas com o arco transpalatino. E agora eu estou preparando aqui já para a cirurgia ortognática, abrindo alguns espaços entre caninos e laterais, porque ela vai fazer também uma segmentação maxilar, certo? Bom controle dos tórax posteriores, a paciente preparada aqui para a cirurgia, e é assim que ela vai para a cirurgia ortognática. Um detalhe que eu gosto sempre de realizar é cerca de
30 a 60 dias antes da cirurgia ortognática, romper, fracionar, né, o arco superior, no sentido de permitir uma determinada recidiva dos incisivos, para que isso não seja contabilizado na cirurgia, ou seja, para que o cirurgião ele possa operar esse paciente na real condição do paciente. Isso diminui a recidiva do trespasse vertical pós-cirurgia e isso facilita bastante a finalização do caso, certo? Aqui está o planejamento virtual dessa paciente, vai ser feita uma impactação, rotação da mandíbula, e aqui está a paciente depois da cirurgia. Ela ainda está em tratamento, foi assim que ela voltou com a cirurgia, mas observe aqui, olha, a quantidade de recidiva que aconteceu. Isso é importante que aconteça porque ela ainda está em tratamento e, lógico, nessa fase de finalização a gente consegue recuperar isso, tá? Aqui está a panorâmica de controle. Veja como teve uma melhora significativa no padrão vertical da face do paciente. E agora estou entrando numa fase de finalização, fazendo reposicionamento dos bractes, principalmente dos dentes anteriores, para ganhar um pouco mais de exposição dos incisivos e ajustar o plano oclusal dos dentes anteriores. E aqui então fazendo o uso de elásticos para controlar ou para manter os resultados da cirurgia. Comparativo inicial e final. Então veja que em alguns casos a cirurgia ortognática ela é indispensável para os nossos pacientes. Ok? Muito bem. Aqui um comparativo como através da cirurgia ortognática foi possível produzir uma grande modificação no padrão esquelético dessa paciente. Certo? Muito bem. Então eu vou partir para as minhas conclusões, para as minhas finalizações. E eu sempre gosto de fazer alguns comentários a respeito de mecânicas com ancoragem esquelética. Eu gosto muito de mecânicas de tratamento. Eu gosto muito de ancoragem, não é à toa que a gente está discutindo tudo isso nesses 2 dias, certo? Mas eu vejo muitas vezes coisas aí meio mirabolantes por aí, certo? Então para eu verificar se um tipo de mecânica ela é boa para mim, se ela serve aos meus propósitos e para o tratamento dos meus pacientes, eu costumo fazer 3 perguntas. Consigo aplicar? Consigo aplicar? O que é isso? Às vezes eu tenho limitações por custo. Às vezes um determinado tratamento, uma determinada situação, um determinado aparelho, uma determinada técnica simplesmente é inviável porque fica muito além dos custos que o paciente pode arcar com o tratamento. Outras vezes, algumas mecânicas são complexas que funcionam na mão de uma pessoa. Às vezes a gente vê casos lindos, maravilhosos, mas fala assim, eu não consigo usar isso, eu não tenho habilidade, eu não tenho preparo para isso. Então, consigo aplicar? Ou seja, eu consigo chegar segunda-feira no meu consultório e usar e aplicar ao meu paciente? Ótimo. Esse é o primeiro requisito. Número 2. É eficiente? Ou seja, produz bons resultados? Esse é um segundo requisito muito importante. Porque às vezes a gente vê também mecânicas super refinadas, elaboradas, complexas, mas os resultados às vezes são... O custo-benefício não vale a pena. Então, é eficiente? Estou dentro. Terceiro, é confortável? O que é isso? Confortável primeiro para o paciente. Ou seja, ele vai ter uma vida normal no seu dia a dia, vai poder mastigar, vai poder conviver normalmente, vai poder trabalhar. Isso é importante para mim. E confortável para mim também. Eu costumo dizer, quanto menos eu sou o jaleco no consultório, melhor. Quem aqui nunca se propôs a fazer um tratamento e fica lá lutando, enfim. Então ela precisa ser confortável para o paciente e ser confortável para mim também, porque no meu local de trabalho eu quero ter prazer em trabalhar e não questão de ficar resolvendo problemas. Então, consigo aplicar? É eficiente? É confortável? Então essa é uma mecânica que para mim vale a pena e eu vou aplicar, eu vou utilizar nos meus pacientes. E eu finalizo com a seguinte frase, né? A simplicidade é o último grau da sofisticação. Então o que eu procurei apresentar para vocês foi realmente mecânicas simples, eficientes, que qualquer um pode aplicar, um custo bastante acessível, com resultados muito eficientes e confortáveis para o paciente e para nós durante o nosso dia a dia. É isso que nos interessa. Para que a gente possa aproveitar as coisas boas da vida, né? Para que a gente possa aproveitar os bons momentos da vida. Então eu agradeço a atenção de vocês, agradeço
a parceria com a Editora Plena. E claro, a gente sempre fica à disposição aí às perguntas. Muito obrigado pela atenção de vocês.